Não, já vai começar. Estamos ao vivo já agora, meu amigo Mauro Bon, já estamos dividindo a tela ao vivo no Facebook. Quero dar boa noite para todo mundo que está nos acompanhando agora aqui na nossa página, nesta terça-feira, 8h06 da noite. A gente tem usado muito as redes sociais para se aproximar, para fazer justamente essas lives, seja no Instagram, seja aqui no Facebook, trazendo temas relevantes nesse momento de pandemia no mundo todo. E hoje eu quero agradecer a disponibilidade do presidente da Associação Comercial de Pelotas, o Mauro Bon, para a gente bater um papo e falar sobre impacto na economia, impacto no comércio de Pelotas. E então, Mauro, te agradeço a disponibilidade de poder estar aqui com a gente, conversando e podendo esclarecer também tantas dúvidas, sugestões, e pode ter a certeza que o nosso mandato tem esse compromisso de poder estar atento à economia de Pelotas, à economia da nossa região. Mais uma vez, meu muito obrigado aí por topar o nosso convite da gente bater esse papo. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade ímpar e uma alegria grande poder participar com você deste momento. A nossa cidade, graças a Deus, está num processo de gestão democrático, participativo, e os resultados do enfrentamento dessa situação que estamos vivendo têm sido positivos, graças a Deus, e esperemos que continue assim. Que maravilha. A ideia é justamente a gente poder aqui, nesta live, poder conversar um pouco, e já quero que tu possa esclarecer para quem nos acompanha o impacto do coronavírus na economia local da cidade. Né? Eu sempre digo, quero reiterar aqui, porque é a iniciativa privada que gera emprego e que gera renda no Brasil. Então, a gente precisa, o poder público, estimular que empresas venham para a cidade, que novos empregos sejam gerados, que o dinheiro circule na nossa economia. E já quero dizer que hoje nós tivemos uma boa notícia nessa situação tão complicada, que é uma empresa que abriu nova, que é Stock, nessa Avenida Salgado Filho, gerando aí 160 novos empregos diretos. Então, nós precisamos, estamos todos, eu uso muito essa frase, estamos todos no mesmo barco, a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil. Nós que estamos no poder público, quem está na política, precisa estimular, então, que novos investimentos venham para a cidade, né? Que o comércio se fortaleça cada vez mais. Então, temos aí uma nova empresa com 160 empregos diretos, mas quero saber de ti o impacto neste momento, nas últimas semanas, Mauro, na nossa economia, no nosso comércio em Pelotas. Eu não estou te ouvindo, Mauro, acho que trancou. Estou com dificuldade. Acho que o sinal da internet, vou esperar algum tempinho, de repente possa melhorar. Está me ouvindo, Mauro? Agora sim, deu um pico de luz. Maravilha. Então, nos fala um pouquinho do impacto no nosso comércio em Pelotas. Olha, Daniel, assim, o que a gente percebe, né? Nós somos uma cidade onde dentro do PIB é consequência, é gerado por comércio e serviços, né? E nós, nesse mundo, nós também temos um grupo muito grande de pequenos empresários que sobrevivem, gerando também postos de trabalho, mas poucos postos de trabalho, que somados geram, com certeza, a maior força de empregos da nossa região, da nossa cidade. E esses pequenos empresários realmente estão sofrendo muito. Nós não temos ainda quantas empresas efetivamente pediram fechamento, até porque a nossa junta comercial estava quarentena também, né?
mas a gente já sabe, a gente já percebe diariamente, somando nas reuniões, nós tivemos mais de 1.000 desempregados diretos do comércio no centro, nós já temos algumas pequenas lojas no centro já que está com placa de aluga-se, que era uma loja há 45 dias, 60 dias atrás, e era uma loja e que não conseguiu vencer este momento. É importante que se diga também que nós viemos de uma forte recessão nacional nos anos 2015 e 2016, portanto, 3 anos, 4 anos atrás. E muitos dos pequenos empresários vêm com esse problema já, ou seja, eles já vinham numa dificuldade e num processo lento de recuperação. Este momento, com certeza, pegou algumas empresas, especialmente as menores, muitas vezes na contramão, como você diz. Ou seja, eu já venho com um problema, eu tenho uma dificuldade de capital de giro, eu tenho uma dificuldade de investimento, eu tenho uma dificuldade de acessar novas tecnologias de gestão, de vendas, e, consequentemente, quando, por uma crise na saúde, por uma questão sanitária, eu sou obrigado a ficar fechado 3, 4 semanas, realmente eu não suporto, porque eu não tenho o que seria um bom colchão de liquidez para enfrentar uma adversidade. Então, para resumir um pouco, a gente não vinha num momento tão bom na economia, pelo contrário, vinha se recuperando justamente de anos que foram péssimos, né? E essas empresas, que na verdade não se tem nem o exemplo da iniciativa privada, também é o exemplo da família, das pessoas, né? É difícil ter uma poupança, uma gordura, um dinheiro guardado, né, para um momento de emergência. Então, as empresas também não tinham essa gordura e quando chegou um momento como esse, a gota da água é o suficiente para causar um colapso e muitas vezes as empresas acabam decretando aí a falência e não conseguindo dar sequência às atividades. Nós não temos esses números ainda em Pelotas porque a junta comercial não está funcionando, correto? Correto, voltou a funcionar essa semana, então se alguém que vai pedir cancelamento de CNPJ, fechamento de empresa, isso é um processo demorado, não teríamos como ter essa informação em uma semana, 10 dias, demanda tempo. E pelo que tu tem conversado com os colegas empresários, o pessoal que é sócio da ACP, da Associação Comercial de Pelotas, Mauro, o que tu percebe, assim, qual é o sentimento dos empresários pelotenses? O sentimento que eu percebo, eu poderia separar em 3 pontos. O primeiro ponto é uma tentativa, aquela tentativa, às vezes até um pouco desordenada, mas entendível, né, de querer reabrir meio que a qualquer preço e coisa e tal. Essa parte já passou. Hoje o nosso nível de consciência do empresariado, de cumprir as regras do governador, da prefeita, eu diria assim, 99% está alinhado com as exigências, buscando o melhor, né? Especialmente onde acompanha melhor, que é no centro da cidade, a gente percebe claramente isso nas portas das lojas, enfim, isso é muito positivo. Mas tem um segundo momento, eu não vou ter condições de reabrir, como é que eu vou custear a minha despesa mensal? Ela é fixa, eu tenho aluguel, eu tenho empregado, eu tenho água, luz, telefone, eu tenho tecnologia, ou seja, eu tenho um orçamento de custo mensal que ele não mudou de receitas, o de custo não. E aí eu vejo uma terceira situação onde é uma crítica muito grande, deputado, e até eu acho que é uma reflexão oportuna, quando eu estou falando que, não só com o meu amigo Daniel, mas como um deputado, que eu acho que é importante. Claro. Numa situação de crise, normalmente, cada um de nós tenta se proteger como pode. Não é diferente no sistema bancário. Então, muitos pequenos empresários, porque já não têm grande patrimônio, não têm grandes condições, eles não estão conseguindo o crédito que, embora seja aprovado, foi aprovado, lançado pelo presidente, foi aprovado no Congresso, mas muitos, na prática, não estão chegando lá. Os bancos também, de uma certa forma, até por proteção, porque tem acionistas, eles acabam o quê? Aumentando o ponto de corte da chamada análise de crédito. Isso inviabiliza que os pequenos suportem isso, né? Muitas vezes os pequenos também não têm garantia, e veja bem, se eu olhar pela ótica do risco, eu vou pedir dinheiro para você se imagina lá o gestor do banco, e você diz, eu estou fechado há 30 dias, eu quero que você me empreste. É um momento difícil, realmente.
Daí a interferência, para mim, oportuna e necessária do poder público central é fundamental. E eu tenho defendido isso, e quem me acompanha nas redes sociais sabe. Quero aproveitar, Mauro, tem muita gente participando da nossa live. Quero mandar um abraço aqui para Mara Castro, para o Raul Ferreira, para a Juliana Peixoto, para a Carla, para a Magali, que está agora dando um oi, Daniel, oi, Magali, enfim, a todo mundo que está aí conectado, e dizer que o posicionamento justamente é esse, de, nesse momento de crise, é hora do governo federal, a União, onde concentra 70% dos impostos, abrir o cofre. É hora de depositar os recursos na economia e, é claro, no combate também à saúde, no coronavírus, né, no combate ao Covid-19. Então, esse é o meu entendimento como deputado federal e é o que a gente tem cobrado para que o governo federal, num momento como esse de pandemia, seja sensível e que abra os cofres da União e injete dinheiro, né, na economia para uma recuperação, para minimizar, digamos assim, esse caos que todos nós sabemos que já tem no Brasil. E dentro dessa mesma linha, quero saber desse apoio, né, tanto do Congresso como, né, do Poder Executivo, Mauro, a questão de alguns movimentos, por exemplo, o adiamento de pagamento do Simples para os pequenos, o aumento da carência para empréstimos, suspensão de cobrança de dívidas, linha de crédito, né, mas que muitas vezes eu tenho conversado com alguns empresários que a linha de crédito está facilitado na teoria, mas na prática chega no banco e os bancos acabam dificultando a vida dos empresários, né? Então, muitas vezes tem lá um pequeno comércio, ele precisa de um recurso, de um crédito para honrar a sua folha de pagamento, e no banco a vida é criado muitos empecilhos. É mais ou menos isso? Isso, é exatamente o que a gente estava falando. Ou seja, o banco também se protege. Ele se protege. É difícil, o governo, o Banco Central tomou várias medidas para facilitar o crédito nos bancos. Liberou o compulsório, colocou dinheiro público no BNDES, só que, na verdade, o banco se protege. E muitas vezes, entre eu aplicar 1.000 contratos de 10 mil, eu aplico um contrato de 1 milhão. Para uma grande empresa, que eu tenho uma garantia melhor, eu me protejo, e a grande empresa também precisa. Mas o desafio é chegar nos pequenos. A situação, ela é mais... Os pequenos não têm, em geral, duas coisas. Uma capacidade de pagamento, isso dificulta, porque toda a pessoa física ou jurídica, para tomar um recurso do banco, tem que ter um rating favorável para tomar esse dinheiro. E os pequenos, de um modo geral, não têm garantias. Se eu não estou faturando, eu não tenho nem boleto de cobrança ou fatura de cartão de crédito para dar garantia. Então, o momento realmente ele é muito apertado para os pequenos. Quem tem uma gordura boa está conseguindo sobreviver, mas quem não tinha, está muito difícil se manter com as portas abertas, ou se manterá com as portas abertas após aí 60, 90 dias, como está sendo. Eu quero abordar aqui na nossa conversa um projeto que teve nosso apoio, que foi aprovado, que é justamente para colaborar com microempresários e pequenas empresas, que está aguardando, neste momento, a sanção do presidente da República, do Jair Bolsonaro, que é o PL 1282 de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. Na verdade, muitas vezes, até para que a população entenda, muitas vezes falta essa agilidade no processo, Mauro, o Congresso aprova, tem um prazo depois para que o presidente da República possa sancionar ou vetar o que foi aprovado, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, muitas vezes, a gente, como esse apoio, essa liberação de crédito em bancos também foi aprovado, mas que na prática não vem colaborando como todos nós brasileiros gostaríamos, né, nesse momento. Mauro, presidente da Associação Comercial de Pelotas, me diga o seguinte, a gente tem uma estimativa, vocês, empresários, de que esse ano ainda tem como recuperar algo, ou vocês já estão pensando que esse ano é para sobrevivência e depois
pensar já para 2021, 2022? Eu acho que o primeiro passo, quando você entra no mar revolto, você tem que segurar o barco. Você não consegue sair de qualquer forma tentando enfrentar a tempestade. Nós estamos numa tempestade econômica, consequência de uma tempestade sanitária. Então, eu acho que a gente precisa, sim, segurar o barco, certo? E passar essa tempestade, que eu imagino vai até julho por aí. Mesmo nós estando abrindo aos poucos os comércios, serviços, dentro das regras necessárias colocadas para nós, mesmo nesse momento, você abriu o comércio em horário restrito, em condições restritas, as vendas estão, nos primeiros 10 dias de abertura, em torno de 20% a 25% do que se vendia antes desse momento. É claro que é melhor vender 20% do que não vender nada. É lógico que é melhor. Mas se você tinha 10 empregados vendendo 100, você não consegue manter os 10 vendendo 20. Então, é uma equação econômica fácil de a gente entender. Eu acredito que... Não é que eu acredito que o ano está perdido. Eu não acho que o ano está perdido. Agora, eu vejo que nós vamos ter um grande esforço para diminuir as perdas, de um modo geral. Alguns setores estão muito bem, o setor de alimentação vai bem, o setor do agronegócio vai bem, esse ano teremos novamente, o setor exportador, com o dólar acima dos 5, também vai muito bem, obrigado. Mas o comércio varejista, que é o que faz, de um modo geral, a roda andar, que é para quem a indústria produz, né? A indústria que não é da alimentação, a outra indústria, a indústria do calçado, a indústria de roupas, a indústria metalmecânica, este comércio está muito devagar. Consequentemente, o desafio daqui não é saber quanto iremos crescer, é ver quanto podemos evoluir e chegar ao final do ano, o mínimo de perdas possível. Essa é a nossa visão. Achamos que o caminho certo está traçado, mas tem um longo caminho pela frente para todos nós, empresários, sociedade, governos. Eu só queria aproveitar o ensejo para pegar um gancho na sua fala, que eu acho o seguinte, os municípios, historicamente, estão estrangulados, né? Os estados, como o nosso Rio Grande do Sul, dispensa comentário. Nós vemos há 5 anos com parcelamento de salário, senão não conseguimos pagar o custo numa situação normal, né? O custo da máquina do Estado. Então, nos cabe, sim, né? É uma questão importante, nos cabe o governo federal, que detém pouco mais de 2/3 da renda da arrecadação nacional de impostos, e nessa hora, eu diria assim, é a única entidade com capacidade para um socorro efetivo. O socorro efetivo não é doação, mas é proporcionar condições. Quando eu faço um capital de giro para uma empresa e dou 6 meses de carência, 2 meses de carência, eu acabo de criar a sobrevivência dessa empresa. Isso é importante que chegue para todo mundo, não só para pagar o salário, mas de um modo geral, porque as outras despesas também existem e precisamos deste apoio, especialmente, volto a falar, as micro e pequenas empresas precisam demais desse apoio. E pode ter certeza, presidente, que nós estamos trabalhando isso junto com a bancada do meu partido, do PSDB, mas também com outros deputados, e mostrando que é importante ter projetos que possam minimizar o caos, que possam dar um gás para essas pequenas e médias empresas do Brasil todo, né? E vamos seguir aprovando projetos. Agora, há pouco, estávamos fazendo uma votação, que toda a votação da Câmara dos Deputados é de forma virtual, aprovando justamente uma distribuição de recursos do governo federal para estados de forma mais igualitária e não concentrando em algumas regiões. Enfim, podemos saber que milagre não vamos conseguir fazer, mas com certeza vamos seguir trabalhando na linha e tendo a convicção de que o nosso trabalho, que a política, nesse momento, é fundamental e essencial ainda mais na vida das pessoas. Presidente, no meio desse caos assim, na economia, surgem também boas ideias. Muita gente usando a criatividade nos negócios. Temos bons exemplos também, presidente? Nós temos muitos bons exemplos, né?
E aquilo que nós ouvimos falar nos últimos 10, 15 anos, da ruptura que vai vir com a internet das coisas, com as novidades, ela acabou de outra forma. A ruptura chegou muito mais forte. Eu acredito que ninguém jamais pensou que a grande ruptura viria de um vírus. Então, esse vírus, da forma que ele chegou, ele nos obriga a nós nos adaptarmos de uma forma muito mais veloz, muito mais rápida. Nesse sentido, né, a nossa prefeitura aqui de Pelotas, a prefeita Paula, criou um comitê pró-economia, da qual, dentre tantos líderes empresariais, eu tenho a honra de fazer parte, e nós estamos trabalhando junto com a academia e junto com o poder público formas de ajudar o pequeno empresário a vender mais. Inclusive usando, por exemplo, venda por redes sociais. Como vender pelo Instagram, como vender pelo Facebook, como criar um marketplace local. Estamos trabalhando nesse sentido, para ajudar de fato a você sair da situação que se encontra. E é importante, deputado, que a gente pense o seguinte: nós temos milhares de grandes empresas no Brasil, mas 2/3 dos empregos nacionais estão nas micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala assim, o governo vai ajudar a micro e pequena empresa, ele está salvando milhares de famílias de uma situação de infortúnio. Às vezes, economicamente, nem todos entendemos isso, mas 2/3 dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. Isso é importante se pensar. Eu vi uma postagem no Instagram, hoje ou ontem, presidente Mauro Bon, mostrando justamente isso. Um exemplo que falava justamente de uma forma irônica, dizendo, uma lojinha fechou. Só que aí mostrava que uma lojinha fechou e desempregou uma pessoa que tinha um filho no colégio, que depois comprava não sei o que, e mostrava justamente esse ciclo da economia. Né? Uma pessoa que perde o emprego traz um impacto muito grande, porque é a relação de consumo, né? Então, isso me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente, quando falamos em números, né, muito mais do que falar em números, estamos falando em pessoas que estão sendo afetadas diretamente nas suas vidas. Presidente, e o que a ACP, a Associação Comercial de Pelotas, vem fazendo junto com os empresários? Eu sei que vem fazendo um trabalho bom, né, de orientação, de algumas recomendações também para tentar aí justamente trazer uma forma mais tranquila de enfrentar esse período tão difícil. Bom, primeiro eu acho que é uma questão de, eu entendo que seja o papel de uma entidade, neste momento, estar ao lado, fornecendo soluções. Se a gente falar todo dia na palavra crise, ela é um desastre. Sim. Agora, nós criamos a ACP um grupo de soluções, que é formado por mim, pelo presidente, pela diretora de marketing, pelos vice-presidentes, e pelo diretor jurídico. E esse trabalho, nós semanalmente publicamos matéria de interesse da comunidade empresarial, do MEI, até das pessoas que estão na fila da Caixa para pegar o Coronavault. Ou seja, a gente fornece condições, resumo, da MP 936, como eu faço a pausa no contrato de trabalho, como eu faço a dispensa do empregado, como eu acesso o benefício do Coronavault, como eu acesso o crédito na parceria Caixa, Sebrae e o FAMP, o Fundo de Apoio, como eu vendo pela internet, como eu uso o Instagram para vender, já que eu não posso vender como eu gostaria de fazê-lo. Então, essas ferramentas todas, né, além de um trabalho de publicidade na mídia geral, dizendo, né, gera emprego em Pelotas, valorize Pelotas, compre aqui. Porque é importante isso aí. Eu compro muitas vezes pela internet. Por que pela internet? Porque eu compro mais barato. Claro que é mais barato. Só que eu compro, em geral, de uma empresa que tem um site de venda em São Paulo, onde o ICMS é mais barato que todo o resto do Brasil. Então, a concorrência não é leal, ela é desleal. Ela seria leal se tivéssemos o IVA, que eu sei que é uma luta da reforma tributária, onde toda cidade pagasse o mesmo imposto, todo estado fosse o mesmo imposto. Mas não é assim. Então, a concorrência é desleal. Se você paga 10% mais de imposto que eu, é natural que eu vou vender mais barato que você. O mesmo produto. Então, eu acho que incentivar o comércio local, incentivar que as pessoas, de forma organizada, respeitando, usando máscara, mas que valorizem o comércio local. Estamos agora na Semana do Dia das Mães,
a segunda melhor data de compra do Brasil, só perde para o Natal. Então é importante. Olha, eu vou ali comprar uma meia, um par de sapato, um presente para minha mãe, para minha esposa. Olha, gente, é importante valorizarmos esses pequenos empreendedores que estão aí na luta para se manterem, para sobreviverem e para manterem os empregos. Assim como o empreendedor, quando ele fecha a loja, o custo continua. O trabalhador, quando desempregado, a família para sustentar também continua. É verdade. Então, é um exercício que a gente precisa fazer, valorizar o comércio local. Essa reflexão é muito bem, um momento muito oportuno, porque estamos na semana do Dia das Mães, e a gente sabe, né, que pelo celular aqui a gente conecta e faz compra de qualquer lugar do mundo, né, e muitas vezes mais barato que o comércio local. Mas é importante, nesse momento, né, tão difícil, delicado, das empresas, de uma forma geral, a gente olhar um pouco para o negócio que está aqui na frente, embaixo do nosso nariz. É só sair de casa que muitas vezes tem ali a padaria, tem ali a fruteira, tem ali aquela loja que vende uma meia, um sapato, né? Enfim, tem a floricultura, tantos negócios que a gente pode colaborar, né? E eu acho que é uma reflexão, como eu disse, no momento oportuno, e que talvez a gente possa, passando essa pandemia do coronavírus, olhar muito melhor ao nosso redor, olhar de forma muito melhor para a nossa sociedade, né, para os nossos negócios, e como a gente também faz parte disso e como que a gente pode colaborar. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez. A gente está aqui há quase 30 minutos conversando, e de público quero agradecer, porque uma das iniciativas do nosso mandato como deputado federal, que é o Deputado Convida, ele existe graças a uma parceria junto com a Associação Comercial de Pelotas, e o presidente Mauro Bon sempre foi muito solícito, sempre com muita disposição e energia, colaborando para que Pelotas pudesse ter aí uma visibilidade, estar na vitrine, né? Quero lhe cumprimentar pela sua gestão e lhe agradecer também por ser um parceiro do nosso mandato, do nosso trabalho, e digo aqui para todos que nos acompanham que essa também é a importância, a relevância de termos representantes daqui da nossa terra de Pelotas e da nossa região. Mais uma vez, muito obrigado, em dose dupla, tripla, enfim, porque topou o nosso convite para a conversa, é um parceiro e é uma pessoa realmente que faz a diferença na vida de todos nós, cidadãos pelotenses, porque é um líder e faz justamente uma gestão de uma associação tão importante, que é a Associação Comercial de Pelotas. Olha, deputado Daniel, querido amigo, eu é que agradeço este convite. Esse trabalho que por vezes fazemos juntos é um orgulho para nós fazermos. Eu acredito que uma cidade como Pelotas poderia e pode ter uma representatividade ainda maior na nossa Câmara Federal, na nossa Assembleia Estadual. Nós precisamos evoluir no quesito de valorizar gente da nossa terra, gente da nossa região, no sentido de que não adianta nós criticarmos o poder público ou o poder político. As decisões políticas bem tomadas, elas influenciam positivamente as nossas vidas. Se elas forem mal tomadas ou tomadas por interesses particulares, elas acabam afetando as nossas vidas de forma negativa. Então, a importância, a conscientização de nós, na hora de escolhermos, valorizarmos os políticos, os profissionais, os homens e mulheres de elevado nível econômico e social, de uma capacidade de trabalho muito grande, que podem e devem representar muito bem a nossa região, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, e eu vou, sem medo de errar, há muito tempo Pelotas não só não tinha um representante em Brasília no parlamento, mas como não tinha um representante com a vossa qualidade observada por todos nós, com o respeito e o carinho que tu tens conseguido, não pelo discurso bonito ou por estar presente em cada inauguração, não. Você tem conseguido isso por uma postura ética e transparente, buscando equilíbrio em cada decisão que você toma em prol do todo, nem só
agradando os mesmos sempre, mas buscando o equilíbrio de suas decisões na hora de votar. Parabéns pelo seu trabalho. Não é só uma visão pessoal do Mauro Bon, uma visão que eu percebo de vários empreendedores da nossa cidade, que elogiam não só ter um representante em Brasília, como tê-lo como nosso representante em Brasília. Continue assim. Muito obrigado, lhe agradeço mais uma vez e estamos 100% à disposição da Associação Comercial, dos pelotenses, enfim, da nossa região. Muito obrigado mais uma vez pela live, pela conversa e vamos juntos superar esse momento tão difícil. Um grande abraço, presidente Mauro Bon, presidente da Associação Comercial de Pelotas. Valeu! Obrigado, fique com Deus. Obrigado, boa noite a todos e assim a gente encerra mais uma live aqui hoje no Facebook e a gente está sempre conectado, nos aproximando cada vez mais. Boa noite a todos.